Yep. Let's do it. So, boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente essa noite. Esse é um evento da Sumaira Foundation e a Anemia Brasil veio aqui fazer essa participação especial para trazer para vocês essa noite muito especial com o Dr. Jefferson. Vou fazer uma rápida audiodescrição minha e vou apresentar para vocês a Sumaira, que é a CEO, a presidente da Sumaira Foundation. Então, eu sou a Dani Americano, eu sou uma mulher branca, sou loura, estou usando uma camisa verde, que é a nossa camisa do Todo de Pelatura MMO, e atrás de mim o fundo está desfocado. Please, Sumara, introduce yourself. Buenas noches, mi nome é Sumaira, bem-vindo, obrigado. Thank you. Leda? Boa noite, pessoal. Meu nome é Leda, eu sou natural de Passos, Minas Gerais. Moro na Dinamarca há 32 anos. Em 2018, eu fui diagnosticada com NMO e 4 anos depois me tornei embaixadora da Fundação Sumaira, fundação a qual oferece apoio a pacientes e cuidadores no mundo todo. Eu quero deixar aqui, em nome da Fundação Sumaira, o nosso muito obrigado ao NMO Brasil, Dani, professor Dr. Jefferson Becker, pelo lindo trabalho e colaboração. Muito obrigada. E um obrigado muito especial à Amgen, que está sempre apoiando a nossa comunidade. Muito obrigada a todos vocês. De Obrigada, volta para Leda. você, Dani. Obrigada, Sumaira. Agora eu vou apresentar o Dr. Jefferson e ele vai fazer uma palestra para a gente hoje sobre as diferenças entre a neuromielite óptica, a esclerose múltipla e a MOGAD, né? O Dr. Jefferson Becker, ele é neurologista, só um momento que eu saio da professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e da pós-graduação em Neurologia da UF, membro do Conselho Diretor do Bectris e do Lactris e do Conselho Científico da The Sumara Foundation e da European Charcot Foundation. Dr. Jefferson, muito obrigado por estar com a gente essa noite. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de muito conhecimento. Eu adoro a troca com o senhor. Por favor, a palavra é sua. Bom, muito obrigado pelo convite, né, a todos da Sumaira Foundation, em especial a Sumaira, a Leda, e essa parceria aí também com a NMO Brasil. Então, muito obrigado, Dani, pelo convite, por toda essa parceria ao longo dos anos, né? Eu espero que esse seja o primeiro de vários eventos e que a gente possa, aos poucos, e agregando gente, cada vez tendo mais pessoas participando de eventos como esse e outros. Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. A ideia é que a gente possa falar um pouco sobre... Deixa eu tirar aqui para não me atrapalhar. Falar um pouco, então, sobre essas semelhanças e diferenças entre NMO, MOGAD e M, e tem um tempo aí para fazer algumas perguntas no final, tá? Então, eu vou falar fundamentalmente de NMO e MOGAD, e depois eu vou fazer um pouco de comparações com a EM, já que se a gente for ficar só na EM, ia ser um mundo eterno aí. Já peço desculpas, né? Que eu vou apresentar as cores em laranja, tá? Eu sei que as cores da NMO são verdes, mas eu, por dificuldade técnica absoluta, eu não consegui mudar para o verde. Então, fica da cor do primo aí, que é a M, né? Tá? Então, de novo, em especial, um agradecimento gigante aí à Sumara Foundation, que tem feito um trabalho fantástico ao longo desses últimos anos, e eu tenho certeza que vai ajudar muito aqui no Brasil a gente conseguir tocar mais atividades, né? E, em especial, então, a Sumara, né? O meu querido amigo Marcelo aí, que está junto na foto no evento que a gente teve no Congresso americano no ano passado, um evento da Sumara Foundation, exatamente para angariar fundos
para fazer mais atividades. Então, esses são os meus conflitos de interesse, embora não tenha relação com essa aula. Então, falar um pouquinho sobre o NMO, que está em laranja, mas deveria estar em verde. Tá? Rapidamente, não vou entrar em detalhes, né? Então, a doença foi a primeira vez descrita lá em 1870, mas o diagnóstico saiu, primeiros trabalhos, em 1894, e ela ficou praticamente 100 anos meio que abandonada, jogado ao léu, até que lá para 1999 se começou a falar, se começou a dizer que ela era diferente de EM, né? E só em 2006 que foi descrito o anticorpo anti-aquaporina 4, e em 2015 foi feita a atualização dos últimos critérios, que devem estar sendo revistos agora, e em breve, provavelmente esse ano ou no próximo ano, deve sair os novos critérios aí, de NMO. Tá? Na prevalência, ela tem uma prevalência bem menor do que EM, então gira em torno de menos do que 1 por 100 mil habitantes, até 4 por 100 mil habitantes. Na Martinica, por alguma razão, tem uma prevalência mais perto de 10 por 100 mil, mas o Brasil é uma das áreas com maior prevalência, na ordem aí, o único trabalho que a gente tem, né, em Minas Gerais, numa ordem de 4 por 100 mil habitantes. Tá? Então, nesse estudo de Belo Horizonte. Interessante que, diferente da EM, ela é uma doença que é mais comum em afrodescendentes e originários do leste asiático. E nessa população, a doença tende a ser mais precoce e tende a ser mais grave, tá? Então, é um cuidado, especialmente para quem tem essa ancestralidade, para a gente ficar mais atento ainda. Tá? Então, raça, né, etnia afeta a prevalência, o fenótipo, a idade de início e a severidade dos surtos. Em relação à fisiopatologia, não vou entrar em muitos detalhes aqui para vocês, mas é só frisar algumas coisinhas que eu acho que vão ser importantes depois para o tratamento. Né? Então, a gente tem uma produção de anticorpos, desse anticorpo anti-aquaporina, isso é feito por células B, que podem ser marcadas por um marcador CD20 ou CD19. CD19 é o que produz o anticorpo, né, os plasmócitos, principalmente. Tem ação de interleucinas, que são substâncias que interagem entre os linfócitos para promover essa atividade entre eles. Uma vez que eles são produzidos na periferia, né, no que a gente chama, fora então, do sistema nervoso central, eles acabam em algum momento penetrando uma barreira que existe, que separa então o cérebro do resto, o sistema nervoso central do resto, e uma vez lá dentro, de novo são acionadas essas interleucinas. Aqui eu vou citar as 6, mas tem várias outras, tá? E esses anticorpos vão se fixar em umas estruturas de dentro do sistema nervoso que a gente chama de astrócitos, que são fundamentais, talvez não sejam, né, tão famosos e tão brilhantes assim quanto os neurônios, mas são absolutamente fundamentais, né? E acaba ativando uma outra parte do sistema imune, que é a cascata do complemento, que vão atacar esses astrócitos. E uma outra função que o complemento vai fazer é chamar outras células que vão, né, acabar invadindo o sistema nervoso também e atacando tanto os neurônios quanto a mielina. Tá? Então, se a gente conseguir em algum momento interromper esse processo, seja na periferia ou seja a atividade terminal aqui, que é o complemento, certamente a gente vai conseguir controlar melhor a doença. Então, só ressaltando ali, CD19 e 20, nós vamos ouvir depois, interleucina 6 e o complemento. Guardem essas questões aqui. Em relação à clínica, a gente costuma ter uma neurite óptica, que diferente da EM, ela tende a ser mais extensa, mais severa e pode pegar um ou os dois olhos simultaneamente. A inflamação da medula, ela tende a ser mais longa, a gente chama de longitudinalmente extensa,
Diferente da EM também, ela pode ser completa, ou seja, pegar sintoma sensitivo, motor e de controle de esfíncter. Na EM, em geral, é uma só delas. E não é infrequente quando o paciente está começando a se recuperar, ele começar a apresentar espasmos tônicos, paroxísticos, né, episódios de espasmos dolorosos, que é bem característico, a gente dificilmente vê isso na EM. Tem essa síndrome de área postrema, que é uma região aqui atrás, né, no bulbo, e que lesões dessa área causam náuseas, vômitos ou soluços, né, incoercíveis, difíceis de controlar. Também pode ter outras síndromes no tronco cerebral, né, sonolência excessiva, outras lesões de anorexia, mas essas são bem mais raras. Essas 3 primeiras são as principais, tá? Então, é importante ressaltar aí que mais ou menos 70% dos pacientes que têm o anticorpo desenvolve os sintomas, então nem todo mundo vai ter sintomas, tá? E ela é muito comum, a NMO, ter outras doenças autoimunes associadas, especialmente miastenia graves, lúpus e Sjögren, que são outras doenças autoimunes. Para definir o critério diagnóstico, aquele lá do critério de 2015, né, que tem colegas brasileiros aqui que participaram, o pessoal aqui, o doutor Marco Lana Peixoto, ali de Minas Gerais, né, a gente precisa ter o anticorpo e uma daquelas 6 síndromes características que eu falei, mas também foi aberta a possibilidade de não ter o anticorpo e ainda assim fechar o diagnóstico. Então, para isso, aí sim eu vou ter que ter não ter o anticorpo, mas ter pelo menos 2 dessas 6 síndromes, sendo pelo menos uma ou neurite óptica, ou mielite extensa, ou síndrome de área postrema. Mas isso, obviamente, não se preocupem, o neurologista de vocês vai ficar atento e ir atrás. Importante que o material que a gente coleta, o anticorpo antiaquaporina, que infelizmente ainda não está disponível pelo SUS, né? Está sendo feita uma mobilização bem grande para que isso seja incorporado pelo SUS, se consegue pelos planos de saúde hoje em dia, é uma coleta de sangue. E o ideal é que essa coleta seja feita antes de fazer o corticoide ou a plasmaferese no surto. Outra coisa importante é que ele tende a estar mais alto nos períodos perto do surto, tá? Lembrando, então, que 80% dos pacientes são aquaporina 4 positivo, mas tem 20 que são negativo. E aqui a gente começa a ter uma intersecção maior com outras doenças, né? Lá no início, quando foi descrito os critérios, todos os MOGs deveriam estar aqui dentro, nessas doenças associadas ao anticorpo anti-MOG, o MOGAD, que se chama, né? Antigamente, muita gente até achava que era parte da mesma doença. Hoje se sabe que não. MOGAD é uma coisa, neuromielite óptica é outra coisa, tá? Então, vai ser retirado isso aqui certamente nos próximos critérios, tá? Então, os soronegativos representam aí 20 a 30%, tá? Interessante que um estudo lá da Universidade de Oxford, da doutora Jack Palance, eles conseguiram identificar naqueles soronegativos 3 tipos de manifestações distintas. Uma muito parecida com a EM, outra muito parecida com a NMO mesmo, e uma terceira que tem uma lesão cerebral mais baixa, um fenótipo um pouquinho diferente, tá? Então é bem provável que alguns desses pacientes no futuro a gente vai acabar descobrindo algum outro anticorpo, algum outro marcador, e vai ser definido como uma outra doença e não como NMO. E talvez alguns deles realmente seja só uma questão da sensibilidade do método, e assim que esse método ficar melhor, a gente vai conseguir realmente definir que eles são NMO de verdade, tá? Então, certamente nesse soro negativo deve ter coisas diferentes ali, mecanismos fisiopatológicos distintos, tá?
Na ressonância continua sendo um achado super característico, né? Lá nos primeiros critérios, lá em 99, quando o pessoal lá da Mayo Clinic começou a descrever, eles diziam que não podia ter lesão na ressonância. Depois se começou a ver que, opa, não, só um pouquinho, eles podem ter lesão na ressonância, sim, só não pode ser igual a EM. E hoje em dia não, se sabe que até pode ter alguns achados parecidos com EM, mas tem lesões que são bem típicas de NMO. Mais de 50% desses pacientes têm lesões bem típicas, eu vou mostrar depois. Mas ainda assim, 10% tem lesões que parecem EM, tá? Então, às vezes, confunde um pouquinho para fazer o diagnóstico. O que são as lesões sugestivas? Essas lesões assim perto dos ventrículos, que é exatamente onde estão esses canais de água, tá? Lesões longas no nervo óptico, que pegam essa região que a gente chama aqui de quiasma óptico, isso aqui é bem sugestivo de NMO. Lesões longas na medula, tá? Às vezes, no início, uns 10%, 10, 15% pode ter uma lesão, né, pequenininha no início da doença, mas lesões são centrais, diferente da EM, que elas são mais aqui periféricas, que a gente chama, mas o bem característico são essas lesões longas. Hoje eu atendi uma paciente que tinha uma lesão que ia de C4 até L1, praticamente sobrou 3 níveis da medula que não tinha lesão, tá? Essas lesões marbóreas, assim, parece mármore aqui no corpo caloso, né? Essas outras lesões que parecem como se fosse né, uma nuvem, são também bastante típicas, né? Essa impregnação em nuvem aqui, ou como se estivesse desenhando aqui o ventrículo com um lápis, isso é bem típico de NMO, tá? De novo, a neurite óptica nos ajuda a diferenciar bastante, porque na EM as lesões são mais curtas, mais nessa porção aqui canalicular. No MOGAD é mais anterior, também muitas vezes pegando essa porção 1 aqui, a orbital. E na NMO ela tende a ser mais longa e muitas vezes pegando o quiasma óptico, então isso pode ajudar bastante. Em relação ao tratamento, por muito tempo, né, aqui no Brasil a gente acabava usando azatioprina, micofenolato, rituximab, ainda em alguns estados é difícil conseguir coisa que não seja azatioprina. Muitas vezes a gente acaba usando ainda o CID de EM para conseguir a medicação, mas cada vez mais se preconiza menos o uso dessa medicação, exceto, claro, se o paciente estiver bem controlado. Está usando, está bem controlado, deixa que está bem, tá? Mas a tendência atual é que nem se comece com essas medicações e que a gente possa já começar com uma mais eficaz, como pelo menos o rituximab ou até o tocilizumab, tá? Mas essas medicações, elas têm menos estudos na NMO. As que têm mais estudos são aquelas que atingem exatamente essas regiões que eu falei, tá? O rituximab atinge esses linfócitos CD20. Nós vamos ver uma medicação aqui que é o inebilizumab, que age no CD19, outra que é o satralizumab na interleucina 6, e outras duas que são o eculizumab, que não vai estar disponível aqui no Brasil para NMO, e o ravulizumab, que já está disponível, né, agem no complemento. Tá? Então, só para mostrar aqui, ó, que o rituximab age em menos células que o inebilizumab. Então, possivelmente, o inebilizumab acaba tendo uma resposta um pouco melhor que o Ritux, mas não tem estudo comparando os dois. Eu não vou entrar em detalhes do estudo aqui, acho que não vem ao caso, tá? Mas tem uma série de estudos que mostraram uma resposta muito melhor. No eculizumab e ravulizumab, a resposta chega a 94% no eculizumab, e no ravulizumab, com N ainda pequeno, 100% de resposta. Que não existe 100%, né? Mas uma coisa muito grande. No satralizumab e nebilizumab, se a gente pegar os pacientes anticorpo aquaporina 4 positivo, chega a quase 80% de resposta. Uma resposta excelente, né? Então, acho que a gente tem que lutar por essas medicações
que tem uma resposta muito superior a uns 40%, mais ou menos, aí da azathioprina, tá? Passando rapidamente agora para o MOGAD, certo? A fisiopatologia é totalmente diferente, né? A gente se produz um anticorpo específico, anti-MOG, ele entra dentro do sistema nervoso e ele não tem nada a ver com astrócito, ele age na mielina do nervo. Então, essa sim é uma doença desmielinizante, como é a esclerose múltipla. Ela vai ficar no meio do caminho. Ela não é exatamente NMO, ela não é exatamente EM, ela tem sintomas mais no meio das duas, tá? Um dos primeiros trabalhos aí que foram feitos para distinguir a MOGAD da aquaporina 4 também teve participação brasileira, aí o primeiro autor é o meu querido colega que está em Porto Alegre já nos últimos vários anos, o professor Douglas Sato, mas também contou com a participação aí do pessoal da USP e da UFMG, tá? Ela é uma doença muito onde essa distribuição na NMO é basicamente em mulheres, né? 90% são mulheres, na EM um pouco menos, é por volta de 70%, aqui no MOGAD tende a ser meio a meio, né? Acontece tanto em homens quanto em mulheres. Então, não tem esse predomínio de gênero nem de raça. A gente sabe que NMO, a gente já falou, ele é mais comum em afrodescendentes ou asiáticos, EM em caucasianos, e aqui não tem predomínio de raça em princípio. Tá? Outra diferença que MOGAD tem mais chance de ter um episódio só na vida e depois não ter mais, diferente das outras, né, NMO e EM, que tende a ter mais alterações. Outra alteração característica, né, MOGAD tende a pegar lesões mais baixas na medula, tá? Em geral não pega cervical, polpa cervical, então em geral poupa mais sintomas de membros superiores. Pega mais região lombo-sacra, então dá muita alteração de controle de esfíncter, né? NMO tende a ser lesões mais altas, então em geral pega lesões mais de membros superiores, membros inferiores também, tá? E tem menos associação com outras doenças autoimunes, diferente da aquaporina, que tem bastante, né? O MOGAD, um pouco diferente da aquaporina, ela tem vários fenótipos possíveis, tá? Então, ela pode ter a mesma doença, mas com manifestações totalmente diferentes. Um pouco mais parecido com a EM, que pode ter sintomas muito diferentes, tá? O principal ainda continua sendo mielite transversa e neurite óptica, tá? Mas ela pode ter essa outra característica aqui do ADEM, que a gente chama, né? Encefalomielite disseminada aguda, especialmente em crianças. Aliás, na criança, a doença mais prevalente dessas desmelinizantes é o MOGAD, né? No adulto, o MOGAD vai ser bem pouquinho, mas na criança ela é bem mais prevalente, chega a representar 40% dessas manifestações, tá? No ADA, então, a gente tem lesões grandes, extensas, que todas ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo, mas que depois de tratado, passado o tempo, essas lesões muitas vezes desaparecem completamente ou pelo menos diminuem. Aliás, isso é uma característica. Vocês, quando a gente está indo, será que isso aqui é uma EM um pouco diferente, né? Uma EM, e aí depois, se desaparecer bastante daquelas lesões, não aparecer nenhuma nova, sugere muito mais que tenha sido um ADEM mesmo, tá? Pode ter algumas encefalites corticais, focais, no adulto mais unilateral, na criança pode ser bilateral, muita manifestação epilética nesses casos, não é uma manifestação típica nem de EM, nem de NMO, tá? Em adulto, em geral, é benigna, mas em criança, 25% delas podem ficar com alguma sequela cognitiva ou epilética em decorrência disso. A neurite óptica também tende a ser mais extensa do que na EM, mas ela tende a pegar mais essa parte anterior aqui, e muitas vezes tem um edema por volta do nervo. Isso ajuda a diferenciar bastante das outras neurites. Outra diferença, a neurite da EM e da NMO,
da M do MOGAD, tende a responder muito melhor ao corticoide. A neurite da NMO muitas vezes tende a ser mais grave, de mais difícil recuperação, tá? Então, no adulto, em geral, MOGAD dá mais mielite, né, do que na criança. Na criança tende a ser mais ADEM e, em segundo lugar, mais neurite. Mas no adulto, também o sintoma principal é neurite óptica. Tá? Não vou entrar, então, nos critérios, saíram os critérios do diagnóstico, o professor Douglas Sato também fez parte desses critérios, tá? E para isso tem que ter a dosagem do anticorpo, que ainda não está disponível nem pela ANS, embora a gente hoje já consiga em praticamente todo o Brasil, tá? Outra característica, tem bem menos recorrência que as outras doenças, especialmente na faixa pediátrica. Na faixa pediátrica, só 30% dos pacientes vão ter de novo no adulto um pouquinho mais. Diferente da Aquaporina 4. NMO, em princípio, a gente conta como se fosse ter outro surto. Se a gente não tratar, vai ter outro. Então, tem que tratar. No MOGAD, tem essa dúvida se a gente precisa tratar todo mundo, porque nem todos vão recorrer. Tratamento agudo é o mesmo para todas elas, corticoide, se não responder, plasmaferese. Na EM e no MOGAD dá para fazer imunoglobulina, na NMO não deve fazer imunoglobulina, a resposta é muito pior, tá? Então, e na NMO eu preciso fazer, às vezes, a plasmaferese bem mais precoce do que os outros, tá? Mesmo que a gente saiba que ela pode ter efeito meses depois, 2, 3, 4, 6 meses depois, ainda pode se beneficiar da plasmaferese. Mas quanto mais precoce a gente fizer, melhor vai ser a resposta. E imunoglobulina não tem artigo que mostre que tenha benefício na NMO, tá? Por outro lado, imunoglobulina é a medicação que melhor responde, aí, por volta de 70% no MOGAD. Essas outras medicações que foram aprovadas para NMO, ainda nem todas foram estudadas, algumas estão sendo estudadas agora, o satralizumab está sendo estudado agora, o MOGAD, mas nem todas têm ainda. E por último, eu vou fazer, na verdade, aqui uma comparação entre as três, a esclerose múltipla, só para mostrar. NMO aqui à esquerda, MOG no meio, esclerose múltipla na ponta direita, tá? Lesão mais extensa e pegando quiasma óptico, uni ou bilateral, típico de NMO. MOG pega a lesão mais anterior, às vezes pode até ter edema de papila e tem esse infiltrado perineural bem típico de MOG. A esclerose múltipla, em geral, não é tão anterior nem tão posterior e é uma lesão mais curtinha. Na medula, NMO mais extensa, em geral no meio da medula, e lesão mais alta. No MOG, em geral, lesão mais baixa, mas também pode ser extensa. E às vezes pode ter lesões que desenhem essa estrutura que a gente chama de H medular, porque parece um H mesmo, né? Às vezes a gente não é muito criativo, não. E na esclerose múltipla, costuma ser essas lesões pequenas que pegam parte da medula, por isso que os sintomas tendem a ser menores. Aqui só pega a parte sensitiva, aqui só pega a parte autonômica, aqui só pega um pouco da parte motora, tá? Com lesões excêntricas, que a gente chama lesões periféricas. E no cérebro tem lesões distintas também, na NMO, aquelas próximas dos canais de água, no MOGAD, né? Pode ter aquelas lesões do ADEN, que a gente chama, e a M, essas lesões pequenininhas, assim, parece, né, um feijãozinho, vamos dizer assim, né, ovoides, então, que são lesões bem típicas de EM. Rapidamente aqui na EM, são menores, mas são num volume muito maior, então, dependendo do local que elas tiverem, vão dar sintomas diferentes, pode ser motor, sensitivo, visual, esfincteriano, de controle do equilíbrio, de alteração da fala, então pode ser diferente, tem
tipos diferentes, né? Aquele surto remitente recorrente, que é o mais comum, ou pode ter progressão. Aliás, isso é também uma diferença. MOG e NMO, especialmente, em princípio, é só por surtos, não tem um quadro progressivo, como pode ter na EM, tá? Síndrome de área postrema acontece em 20% da aquaporina 4, do NMO, muito raro no MOGAD e, em princípio, nunca na esclerose múltipla, tá? E as lesões são curtinhas, tende a ter mais bandas oligoclonais quando a gente faz a punção lombar, tá? E, em geral, não tem outras doenças autoimunes associadas, sendo que a gente nem pede exames, assim, em geral, para isso, muito mais até para diagnóstico diferencial do que para ajudar a corroborar o teste. E o tratamento tem algumas medicações imunomoduladoras, mas a maioria também, hoje em dia, é imunossupressora, enquanto aqui MOGAD e aquaporina é sempre imunossupressão. Bom, acho que com isso eu encerro, eu tinha prometido mais ou menos 30 minutos, eu fiz 28, tá? Então, acho que dá tempo aí para a gente tirar algumas dúvidas e eu vou estar bem feliz em poder responder o que eu conseguir. Então, devolvo para vocês aí, Dani. Doutor Gerson, muito obrigada. Eu adorei a sua explicação. Eu sempre falo que, embora eu tenha diagnóstico há 12 anos e trabalho pela NMO no Brasil há 11, então, assim, eu estou sempre aprendendo. Toda live, toda palestra tem sempre uma coisa nova para eu aprender. E, então, muito obrigada pela sua explicação. Eu queria deixar aqui aberto para quem estiver assistindo a gente, mandem suas dúvidas. Eu vou começar com uma que eu anotei várias aqui enquanto você estava falando, eu fui anotando aqui no meu celular, enquanto as pessoas mandam as dúvidas para a gente. Eu queria que você explicasse duas coisas. Quando você fala de sintomas mais graves ou surtos mais graves, para o paciente, como que ele pode entender isso, né? E eu estou perguntando isso porque você comentou que em pacientes afrodescendentes e descendentes lá do leste asiático, né? Asiático, É, né? a, os surtos são mais graves, né? Como são esses surtos mais graves, só para a gente entender? Ah, ótima pergunta. Em primeiro lugar, assim, sempre que a gente fala isso na medicina, a gente está falando em grupos de pacientes, né? Então, quando a gente pega essa população aqui, ela tende a ser mais grave, mas isso não quer dizer que só eles vão ter coisa mais grave, esses aqui não vão ter. Eles podem aqui ter coisa mais grave e aqui pode não ter, tá? É, outra coisa, o que que é o mais grave isso aí? Na verdade, são, como pegam lesões mais extensas, né? Ela tem mais chance de ter uma dificuldade, por exemplo, visual muito maior. Então, na EM, em geral, o paciente tem um borramento de visão, mas ele consegue enxergar, tá? Na NMO, muitas vezes o paciente fica cego, ele não enxerga nada quando teve o surto, tá? Bom, e, se não tratado logo, tem uma chance maior de não recuperar. Por isso que a gente tem que identificar logo e tratar o mais precoce possível. Na medula, a mesma coisa. Como elas são lesões maiores, tá? Há uma chance, e pega regiões mais amplas da medula, a gente pode ter sintoma sensitivo motor e de controle de esfíncter, então já é mais amplo do que a EM, e déficits maiores. Por exemplo, é muito difícil um paciente que tem um surto de esclerose múltipla ficar em cadeira de rodas. Em geral, ele pode ficar com déficit de força, né? Claro, com o passar do tempo, ele pode evoluir para isso, mas é muito difícil que, por um surto, ele acabe indo para a cadeira de rodas, o que, infelizmente, acontece na NMO, tá? Especialmente se não for tratado rapidamente. Por outro lado, né, hoje em dia, até porque a gente entende melhor o mecanismo, né, da doença da NMO, hoje a gente tem tratamentos
modificadores da doença que são muito melhores do que na esclerose múltipla, tá? Então, nem tudo são notícias ruins, né? É verdade. A gente sempre fala aqui na NMO Brasil, né? A gente está vivendo um momento muito especial na NMO, né? As pessoas costumam comparar muito o que os pacientes de esclerose múltipla têm e o que os pacientes de neuromielite óptica têm. E aí, eu gosto de deixar claro para as pessoas, né? A esclerose múltipla está descrita há muito mais tempo, né? E está sendo estudada há muito mais tempo. A NMO, ela deixou de ser uma vertente da esclerose múltipla há 20 anos, né? Esse ano vai fazer 20 anos. Então, apesar dela ter 130 anos de existência, ela foi considerada autônoma há 20 anos. Então, em 20 anos, a gente tem um marcador específico, tem 3 medicações estudadas específicas para NMO, que, se Deus quiser, vão entrar aí para os pacientes do Brasil. Já está em vários países mundo afora, então a gente está bem avançado, né? A gente tem muito a agradecer. Já que tem o diagnóstico, a gente tem o que é bom, né? Verdade, E, Dani. Eu tenho duas perguntinhas. excelente. Ele É, só fazer um link com o que ele falou, que aí eu passo para uhum, você. uhum, É o seguinte, que, o Dr. Jackson falou que o surto na NMO ele é mais agressivo e a pessoa pode acabar perdendo os movimentos, perdendo a visão completamente. E na esclerose múltipla, normalmente, como ele mostrou ali, para mim fez muito sentido quando você mostrou a, a lesão completa e as lesões pontuadas, e aí eu consegui entender por que ele é mais agressivo, né? E aí, porque isso tem a ver com o que ele também comentou antes, que a NMO não é progressiva, a EM é progressiva. E tem a ver com o que você acabou de comentar, né, doutor Jefferson, que eu queria que você falasse sobre isso, mas eu só vou só pontuar. A esclerose múltipla ela é progressiva porque vai acontecendo aos poucos, a pessoa pode ir piorando, vai piorando. E a NMO, quando tem um surto, normalmente ele é mais agressivo, e aí ele não vai progredindo, né? Ele vai mais pontual, assim, né? É que, na verdade, a esclerose múltipla, ela tem, a gente não sabe exatamente todo o mecanismo. Então, a gente sabe que o paciente tem, desde lá do começo da doença, uma perda progressiva, né, de neurônios e que a gente não consegue interromper esse processo adequadamente. Hoje em dia tem medicações para tratar a fase progressiva, mas ela não é tão eficaz assim, né? É, e isso vai acontecendo independente, muitas vezes, da inflamação, tá? Então, aqueles pacientes que têm o quadro, sei lá, primariamente progressivo, eles vão, aos pouquinhos, perdendo os neurônios e, às vezes, a gente não consegue interromper esse processo. O mecanismo da NMO, normalmente, é uma inflamação grande naquele momento. Então, se a gente conseguir interromper esse processo, a gente consegue controlar melhor a doença. Professor Becker, we have a surprise guest in the audience. Marcelo is here. Great. Boa noite, Marcelo. Eu vi que o Alfredo está aqui também. Boa noite, queridos colegas, amigos, hein? Marcelo vai entrar. Boa noite, Jefferson. Grande abraço para você e obrigado por representar tão bem a neurologia brasileira, o seu amor pela profissão e a educação de todos nós. Não é muito gratificante ver um colega que lidera junto com toda a equipe aí, não é? Já vi que a Dani tá comandando and a great pleasure to have Sumaira really connected with our Brazilian patients and Brazilian colleagues. So Sumaira, thanks for organizing this as well. Oh, my pleasure. I can't wait till I come back to Brazil. I feel like I have some Brazilian in me. And we have João Oliveira joining us in Boston, from São Paulo soon. Great, perfect. Para quem não conhece, o Marcelo Mattiello é um colega do Rio de Janeiro, né? Fez boa parte da faculdade, primeira residência dele aqui no Brasil, e hoje ele é professor da Escola de Medicina de Harvard,
o que, obviamente, não é pouca coisa, né? E tem uma produção extensa aí na área de NMO. E junto está aqui o professor Alfredo Damasceno, que é um querido colega. O Alfredo hoje é o presidente do Comitê Brasileiro de Esclerose Múltipla, né, ao qual eu fui presidente por 8 anos, e hoje o Alfredo dá uma sequência nesse trabalho. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui contribuindo também, e por todo o trabalho de vocês. Leda, você quer fazer a sua pergunta agora? Sim, 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 por favor. Muito obrigado, doutor Jefferson, uma explicação maravilhosa. Eu gostaria de perguntar uma pergunta bem simples, mas que sempre me incomoda. Existe alguma coisa que eu faça que possa provocar um novo surto? Ótima pergunta. Tá? Em primeiro lugar, eu acho que a gente sempre tem aquela tendência, né, de autoflagelação, assim, de eu fiz alguma coisa, isso aqui eu estou pagando pelos meus pecados, Exatamente, né? exatamente. Então, a gente tem que cuidar porque isso não vai nos ajudar, né? Tá? Não tem uma coisa específica que cause isso, tá? Em esclerose múltipla até tem algumas coisas, por exemplo, tabagismo está bem associado com uma chance maior de desenvolver a doença e de evoluir para uma fase progressiva. Então, parar de fumar é absolutamente fundamental, tá? Claro que fumar não é bom nunca, então também pode nos atrapalhar aqui, mas não tem uma relação maior com isso. Acho que o grande papel que a gente tem é o seguinte: então, eu fui diagnosticado, me passaram um tratamento, eu tenho que seguir o tratamento. Se eu não seguir o tratamento, bom, aí sim Sim, tu vai estar tendo uma parcela de culpa se caso aconteça alguma coisa. Mas fora sim, isso, não. normal. Muito obrigada. A gente sempre tem a tendência a se culpar, né? Será que eu fiz Mas alguma sempre, coisa né? que provocou, né? É, então, é bom saber que a culpa não está em nós, Não, que não, não. sim. Obrigada. Dani, tem alguma pergunta por aí? Eu tenho mais uma pergunta. Você tinha duas, era só essa? Não, a que eu ia perguntar é assim, bem pessoal. Tipo assim, eu estou usando o rituximab já há 5 anos, só tive uma recaída, e essa recaída foi 6 meses depois do primeiro ataque, e eu deveria trocar de tratamento para um tratamento que é mais 100%? Ótima pergunta, tá? Isso aqui também vai ao encontro daquilo que eu falei de grupos de pacientes, tá? Então, eu costumo fazer eu gosto muito de futebol, tá? Então, uma associação com o Campeonato Brasileiro, tá? Quando a gente pega Uhum. lá o Campeonato Brasileiro que vai começar daqui a pouco, né? E a gente vê o clube lá que é campeão, em geral tem vamos botar 75% de aproveitamento, e o que é rebaixado tem 10, 15% de aproveitamento, tá? E se a gente botar todos os clubes ali, a gente vai ter uma média. E a gente vai dizer que a média dos clubes foi 50%, tá? Então, isso mais ou menos é que nem o remédio. Ele funciona em 50% da população, tá? Só que isso quer dizer que tem alguns que vão responder 75%, outros 85%, outros 100%, e outros vão responder 15% ou 0%. Ah, Tá? Então, hoje a gente ainda não consegue, a gente não tem parâmetros para dizer o que faz que alguém responda 80, 90, 100 e outro responda 15, 20%. A medicina está entrando numa fase agora cada vez mais de uma medicina mais individualizada, né? Que a gente consiga determinar as questões de cada um. Certamente tem muitas coisas genéticas aí. Isso ficou bem claro, por uhum. exemplo, na pandemia. Como é que tinha, sei lá, um casal que morava junto, ficaram o tempo inteiro junto, aí um teve a doença e faleceu, e o outro nem a doença teve, né? Bom, É, e depois se é. viu que realmente tinham coisas genéticas por trás disso que a gente ainda não sabe, Uhum. tá?
Então, se tu tá com uma medicação, não importa qual, pode até ser azatioprina, tá? E ela está controlando 100%, não tem, em princípio, por que trocar. Tá? Mas, claro, isso tu depois tu vê com o teu médico, vê o que, que ele acha. Tem questão também de disponibilidade da medicação, tem uma série de outros fatores. Mas se está controlando bem, em princípio, não há necessidade de trocar. Entendi. Doutor Jefferson, muito obrigado por explicar de uma forma tão compreensível. Muito obrigado mesmo. Valeu. Essa De volta pergunta para você, da... Dani. Obrigada. Essa pergunta da Leda é excelente, porque com a chegada das novas medicações, as pessoas ficam nessa polvorosa, né? Ah, eu vou trocar agora. Sim. E é sempre uma pergunta recorrente, embora seja pessoal sua, ela representa grande parte dos pacientes e foi excelente. E aí apareceu uma pergunta que mandaram aqui, de quem está assistindo com a gente, Dr. Jefferson, que ele fala o seguinte, é o Renato que perguntou, qual é a perda de sensibilidade do exame do Apocrina 4 pelo método CBA em pacientes em uso de corticoides? Tá. O ideal é a gente coletar fora antes de coletar a pulsoterapia, né? Então, aqui a gente consegue fazer para todos os nossos pacientes, né, por causa do Douglas, né? A gente consegue testar o MOG e o Aquaporina 4 para todos os pacientes que a gente suspeita. Claro, se a gente tem um quadro típico de EM, a gente em geral não testa, tá? Mas o que a gente já tem bem combinado com o hospital, com os residentes, com o pessoal da emergência, né? Que tem uma suspeita forte que seja a doença, já separa o sangue antes da gente começar o tratamento. Mesmo que, sei lá, a gente chegou uma sexta de noite, o laboratório que vai fazer essa análise, né, é um laboratório do Instituto do Cérebro, não é nem no hospital, então vai estar fechado naquela altura, não vai abrir na segunda-feira de novo, tá? Mas já separa o material para ser coletado depois. Então diminui a sensibilidade, sim. O ideal é coletar antes, tá? Para que a gente não tenha um falso negativo, né? Ótimo. Leda, tem uma pergunta ali no chat. Você quer fazer? Posso, um momento só. Deixa eu Eu vou entrar fazer a aqui. última e você quer fazer? Você tem duas. Tem uma do Dr. Michael e uma da Viviane. Um momento. Estou vendo aqui da Viviane. Sim, doutor Jefferson, a opsilina pode desacelerar o NMO? Sim, todas essas medicações, elas são drogas que, né, que são modificadoras da doença, tá? Então, elas, o Uplizna é uma dessas medicações novas aí, né? Daquelas 4 que eu coloquei, tá? Então, elas controlam um nível muito maior a doença, né? Por volta aí de 80% o satralizumab e o inebilizumab, e por volta de 95, quase 100%, o eculizumab e o ravulizumab, tá? Mas isso aí acontece enquanto o paciente está usando a medicação, tá? Aqui tinha uma pergunta do Michael, Tem né? sim, do doutor Michael Devlin. Isso. Ele gostaria de que o senhor descrevesse o nível meu português. Isso. Nível das pesquisas Posso em perguntar? andamento, né? Em NMO e Sim, MOGAD, sim. e quais Obrigado, obrigado. a esperança no futuro dessas condições, Sim, tá? obrigado, doutor. Não, ok. Bom, primeiro, eu sou um cara extremamente otimista, tá? Então, eu vejo o futuro, né, com uma coisa, com um controle muito maior. A gente cada vez mais vai ter o teste mais disponível, cada vez mais se fala mais da doença, né? Por exemplo, quando
quando comecei mais a acompanhar aí os congressos do BECTRINS, do ECTRINS, né, que é o Comitê Europeu de Esclerose Múltipla, que é o maior congresso que tem da área, né? Não, o ECTRINS praticamente não falava. Mas quando tinha uma coisinha, o BECTRINS até já falava mais aqui, né? Hoje a gente tem, já no congresso do brasileiro, do BECTRINS, já faz anos que a gente tem uma tarde inteira que é só para falar sobre NMO e MOGAD, né? Hoje já tem sessões inteiras também no ECRI sobre isso. Por quê? Porque está se fazendo muito mais pesquisa. E como a Dani colocou, há 20 anos atrás se achava que NMO era uma parte da esclerose múltipla, né? O avanço que teve foi muito grande, tá? Tanto que a gente já tem medicações hoje que têm respostas muito superiores à esclerose múltipla. E, de novo, apesar de que a doença possa potencialmente ser mais grave, e potencialmente é, né? A gente tem drogas modificadoras da doença que são muito melhores do que na M. Agora tem que ser uma batalha que é a próxima que a gente está tentando comprar, e a gente está desenvolvendo agora o guideline brasileiro, né? O BECTRIS, juntamente com a Academia Brasileira de Neurologia, para tentar criar uma linha e ajudar o governo a modificar esse tratamento, porque hoje, na verdade, o governo não tem, nem oferece tratamento algum para NMO. Foi isso que a gente conseguiu na M. O tratamento hoje da M melhorou absurdamente aqui no Brasil, essa disponibilidade de tratamento. Então, eu vejo que avançou muito. Para isso, o papel de fundações como a Sumaira Foundation é fundamental, assim, para, né, fazer mais pesquisas, para levantar o entendimento, seja dos pacientes, dos próprios médicos também. Então, todas essas coisas estão convergindo por uma melhora significativa no tratamento. Eu não sei se o Marcelo e o Alfredo gostariam de colocar alguma coisa sobre isso também. Olha, Jefferson, I want to know what he said. não, Jefferson, eu acredito que sua resposta é muito boa em questão de justificar os tratamentos que funcionam bastante. Não são tratamentos que são baratos ou não são tratamentos fáceis de se obter, mas realmente os tratamentos com ótima resposta, com ótimos dados, de realmente controlar a parte do sistema imune que é responsável pelos mecanismos de doença. É claro que a gente entende que a situação econômica às vezes é complicada e existem prioridades no governo e tudo mais, mas o que é importante é que os médicos no Brasil, as fundações de pacientes, né, agora a Sumaira tem uma visão internacional, mas a Dani já está fazendo isso há um tempo, não é, com bastante sucesso, e realmente mostrar aos governantes, aos líderes do país, a importância de tratar as pessoas, né? Das pessoas terem boa saúde, estarem felizes e com as próprias famílias e trabalhando e tudo mais. E realmente esse é o esforço de centenas e milhares de pesquisadores para dar um fim, não é? É claro que não existe cura, mas quando você falou muito bem, se a pessoa está indo bem no tratamento, não está tendo ataque, é praticamente uma cura. É claro que ainda está tomando remédio, precisa de acompanhamento médico, mas hoje a gente vê a qualidade de vida realmente muito, muito melhor, as pessoas vivendo a vida normal, e dá muita satisfação, não é? Porque, na verdade, é o objetivo, quando a gente aplica lá para fazer o estudo ou aplica para fazer as pesquisas, realmente é com a visão de melhorar a saúde
e permitir que as pessoas vivam uma vida saudável, uma vida feliz. Verdade. Dr. Excelente. Jefferson, quando eu adoeci aqui na Dinamarca em 2018, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre NMO. Eu nunca tinha, até então eu não sabia o que era o NMO, nunca tinha ouvido falar a respeito. E eu lembro que eu telefonei para minha família falando que tinha acontecido, que eu tinha tido um ataque do NMO, e a primeira reação foi: ainda bem que você está num país aí da Europa, porque aí você tem mais condições. E pouco tempo depois eu descobri que o Brasil já estava super avançado, estava super bem nesse ponto. E muito obrigada a vocês pelo trabalho lindo que vocês fazem, Dani, incrível, porque mostra a comunidade, mostra como o doutor, deixa eu colocar o óculos, que agora eu já não estou enxergando mais nada, como o doutor Marcelo disse, mostra que a gente ainda consegue ter uma vida normal, lógico que dentro das próprias circunstâncias, mas normal, não é mesmo, Dani? E isso é graças a você mostrando para o pessoal que, mesmo com dificuldades e tudo mais, você tem uma vida linda, maravilhosa e está aí ajudando o pessoal. Obrigada. Na É, verdade, é a vida normal, né? Com altos e baixos, com TPM, com dias felizes, É, dias que você gosta de deixar é. registrado para as pessoas, né? Sim, E sim. até vou fazer só um comentário sobre o que você falou, que eu tenho o diagnóstico de 2012, né? Então, agora, em 2019, as medicações foram aprovadas pelo FDA primeiro, e estão chegando aqui no Brasil agora, mas então até 2019 a gente tinha os mesmos tratamentos que tinha no mundo inteiro. E a pergunta do brasileiro é sempre assim: qual é o tratamento que é feito fora do Brasil? Né? É, Agora, é, diferente. Mas antigamente eu dizia o mesmo que a gente tem aqui no Brasil, né? é, São os mesmos é, tratamentos. A gente estava no mesmo barco, agora a gente está em barco diferente, mas chegando lá, se Deus quiser, para ter os tratamentos sim, específicos chegando aqui no Brasil agora. sim. E aí, eu queria, doutor Jefferson, pedir uma explicação para o senhor. O senhor quer comentar o que a Leda ia falar, que você falou, antes de eu fazer a pergunta? Não, eu acho que sim, eu acho que, obviamente, a gente não vou querer me comparar ao que o Marcelo consegue lá por méritos deles ali em Harvard, né? Tá? Mas eu acho que tem várias coisas que a gente consegue fazer sim aqui, eu acho que a gente consegue, né? Especialmente nos centros maiores, como o Unicamp, ali do Alfredo, como, né? O CIEM lá, o FMG do Lana, a gente aqui na PUC do Rio Grande do Sul, o Dagoberto na USP, em vários outros centros no Rio de Janeiro e Brasília, enfim, em outros locais, ofereceu uma ótima questão. A gente ainda tem essa dificuldade no acesso aos tratamentos, né? Vários estados ainda têm dificuldade em fornecer mesmo o rituximab hoje em dia, mas a tendência, eu acredito que muito em breve a gente vai ter, né, possibilidades de oferecer tratamentos melhores, né? Seja com rituximab ou tocilizumab para largada e depois com essas medicações mais novas aí, que, como o Marcelo colocou, são verdadeiramente muito mais caras. Então a gente tem que ter o cuidado também, né, de, de não esticar a corda demais, né? Então, eu acredito e espero que a gente possa sair dessas drogas orais que têm uma resposta menor, mas já começar para todo mundo no país com essas medicações aí como o rituximab para largada e eventualmente essas outras em determinadas situações ou na falha ao rituximab. Sim, excelente. E, doutor Jefferson, eu queria que o senhor explicasse, que eu acho que é uma dúvida de muitos pacientes, o NMO, a pessoa que é NMO na 4 negativo, não é MOGAD, não é anemia
aquoporina 4 positivo, né? E quem é essa pessoa, né? Como que fecha o diagnóstico dela? Porque uma pessoa, inclusive, hoje mandou uma mensagem perguntando, né? Eu não tenho NMO, e aí eu estava explicando para ela, e eu queria que você explicasse então, né? Por favor. Boa, ó, excelente pergunta também, né? Então, assim, primeiro, se a gente pegar doenças como um todo, né? Basicamente, a gente vai ter na medicina aquelas doenças que a gente tem um marcador biológico específico, tá? Eu fui lá, dosei, né? Deu HIV positivo, bom, HIV, mas eu não fiz nada, eu não sei, blá, blá, não importa. Como pegou, não vem ao caso, mas está contaminado pelo vírus. Eu fui lá, fiz uma biópsia, a biópsia mostrou que é um tumor X. Bom, tá bom. Eu tenho um marcador que me determina isso. A NMO tem esse marcador, o anticorpo antiacoporina 4. Só que ele não é positivo em todos. Bom, e aí a gente entra então naquelas outras doenças que eu tenho critérios diagnósticos. Eu monto uma série de critérios que vão ajudar eu dizer, olha, muito provavelmente seja isso aqui, tá? O que eu pessoalmente acho? Eu acho que vários certamente desses pacientes que são soronegativos, na verdade não têm NMO. Eles têm alguma outra doença que a gente ainda não descobriu, tá? Não sei se o Marcelo e o Alfredo concordam comigo, né? Mas vão ter alguns pacientes que têm NMO mesmo, a gente só não tem, o método, ele não é 100% sensível e a gente não conseguiu determinar por razão XYZ, tá? Agora, não vai mudar muito, assim, na maioria das vezes essas doenças, elas têm resposta também, é uma inflamação, então a gente vai tratar com medicações que agem para diminuir a inflamação, né? O satralizumab e o inebilizumab estudaram pacientes que eram acoporina negativos. Mais ou menos 1/3 dos pacientes do estudo do satralizumab e só 7% do estudo do inebilizumab, tá? E se viu que responde nesses pacientes, mas responde menos, tá? Alguns desses pacientes, inclusive, se detectou depois que eles eram MOGAD, né? Tá? Mas um número muito pequenininho para a gente tirar uma conclusão. Mas esse é o avanço da medicina, né? De novo, há 20 anos atrás a gente achava que era EM e, na verdade, hoje se sabe, inclusive, que os remédios da EM, na maioria deles, eles pioram a evolução da neuromielite óptica, né? Então, vão aos poucos adiantando. Hoje já tem um outro anticorpo que está começando a aparecer, que é o GFAP, ou GFAP, né? Que dá uma doença um pouquinho diferente. Então, provavelmente, algumas vão sair dali. Outras, talvez, até a gente identifique anticorpos diferentes, mas elas fiquem dentro do mesmo pacote, vamos dizer assim. Miastenia graves tem muito isso, né? Tem um anticorpo antirreceptor de acetilcolina, que é o principal marcador de miastenia graves, mas tem uma série de outros anticorpos que podem causar doença que a gente ainda classifica hoje como miastenia graves, só com um anticorpo um pouco diferente, tá? De novo, não sei se o Marcelo ou o Alfredo queriam complementar alguma coisa. Está no mudo, Marcelo? Em som. É isso aí, Jefferson. Eu acho que a resposta é correta. Uma parte realmente é a dificuldade de se captar, ou se achar o anticorpo aquaporina. Às vezes o nível é baixo e o teste em si não é perfeito, não é? Na verdade, ele precisa de um determinado nível de um determinado a quantidade de anticorpo para ser detectável no exame do laboratório. Então, uma parte realmente é a falha do teste em captar o anticorpo, mas uma boa parte das pessoas que são seronegativas, que não tem nenhum anticorpo do MOG, nenhum anticorpo da aquaporina 4, realmente a gente pensa que é um outro mecanismo do sistema imune,
às vezes talvez não relacionado ao anticorpo, às vezes relacionado a células T ou algum tipo de inflamação diferente. No entanto, as manifestações clínicas são bem parecidas, né? E o que levou aos colegas a determinarem que deveriam ficar na mesma situação, deveriam ficar na mesma classificação diagnóstica, uma vez que a maioria dos pacientes, mesmo sendo negativos, como você falou, Jefferson, respondem bem à mesma proposta terapêutica, a baixar as células B com rituximab, a modificar um pouco assim as substâncias inflamatórias, é o caso do satralizumab. E o que a gente não sabe realmente é se os inibidores do complemento, que são essas medicações que funcionam tão bem para os pacientes que têm o anticorpo da aquaporina 4, se esses inibidores do complemento funcionam ou não nos pacientes que são negativos. Em princípio, o MOG não funciona. O MOG não tem exceção do complemento, né, Marcelo? É uma parte muito pequena, não é? Quando foram feitos estudos de patologia, ou seja, olhando no microscópio, a maior parte das áreas de inflamação do MOG realmente não eram ricas na deposição do complemento. Existem algumas que sim, mas diferente das lesões, olhar no microscópio das lesões de aquaporina 4, que todas elas são fortemente mediadas, ou fortemente a participação dessa substância do sistema imune de complemento são mais fortes na aquaporina 4. Uhum. E, doutor Jefferson, e também, doutor Marcelo, né, assim, tem uma pergunta aqui que ele fala sobre o inebilizumab, mas eu vou estender para as 3 medicações novas, que é se essas medicações, elas também diminuiriam sequelas, né, porque elas são para evitar pioras, mas elas seriam capazes de diminuir sequelas já existentes? Boa. Eu não tenho esse dado especificamente, tá? Vou falar um pouco sobre esclerose múltipla. A gente vê nitidamente pacientes que usam algumas dessas medicações, especialmente aí natalizumab e alemtuzumab, que são medicações para prevenir novos surtos, tá? Que o uso delas às vezes consegue reverter, né? Melhorar o grau de incapacidade desses pacientes, né? Essas medicações elas não foram estudadas para isso, o objetivo delas era prevenir novos surtos, né? Eu realmente desconheço esse dado, mas acredito que é possível que, ao reduzir a inflamação, possa melhorar alguma coisa. Mas vamos dizer assim, isso vai ser o brinde. A gente não pode usar essas medicações com o objetivo de tratar. Embora, né, Marcelo certamente vai falar sobre isso, existe a ideia de que a gente possa usar as medicações anticomplemento, como eculizumab e ravulizumab, precocemente, que talvez ela até ajude a controlar os surtos, porque ela tem ações muito rápidas. E como um dos principais efeitos de destruição, né, do astrócito é por essa ação do complemento, a gente fazer o tratamento agudo com essas medicações de complemento pode ser que tenha uma resposta. A ideia é bem clara de que deve funcionar. A gente não tem ainda estudos que realmente tenham sido desenhados para isso. Mas eu acho que a pergunta dele até nem foi nesse aspecto agudo, foi no aspecto daquele paciente que já está há um tempo com o quadro, se poderia ajudar. Eu desconheço resultados sobre isso, né? Não sei se tu tens alguma coisa, Marcelo. Jefferson, mais uma vez, concordando com você, a prevenção é importante, uma vez que o acúmulo dos ataques realmente que levam a piora, né? Na verdade, quando o sistema imune está bem controlado, está bem balanceado,
realmente as pessoas têm mais energia, ou sobra mais processos biológicos, processos das células, para tentar sentir melhor, ou seja, ter menos dor, ter menos fadiga, ter menos sintomas, mas não existe ainda alguma medicação, algum sistema, algum tratamento que faça a reparação dos locais onde houve dano, né? É lógico que todos nós gostaríamos que houvesse, e às vezes as pessoas até se iludem um pouco, não é? Às vezes a gente conhece histórias que as pessoas viajam para algum lugar assim meio tenebroso, ou Tijuana, no México, algum lugar na Tailândia, que está oferecendo células-tronco para reparação. E todos nós gostaríamos que fosse realmente verdade, não é? Porque a pessoa ter de novo a função é uma coisa maravilhosa. O problema é que, realmente, o sistema nervoso sendo muito complexo, várias dessas tentativas, muitas delas feitas de uma maneira assim, bem amadora, levaram a grandes problemas, pessoas desenvolvendo tumores, desenvolvendo complicações infecciosas. Então, realmente, não existe nenhum tratamento ainda, não é? É claro que a gente não sabe no futuro próximo, se Deus quiser, existe alguma coisa que possa reparar. Uma coisa que há a se dizer também é que, mesmo a medicação não sendo 100% em todos os casos, se a pessoa está numa medicação que faz a prevenção, quando há um ataque, né, como o Gerson falou, 80%, 85%, 90% das pessoas estão protegidas totalmente. As pessoas que não estão protegidas, quando há um ataque, geralmente o ataque é mais brando, né? A medicação não falha totalmente, ou seja, se a pessoa fosse ter um ataque severo, um ataque grave de neurite óptica ou de mielite transversa, as repercussões, o resultado não é tão ruim. Então, é outra vantagem da pessoa estar bem medicada. Interessante o senhor colocar isso, doutor Marcelo. Hoje eu estava conversando com uma paciente que está em uso do inebilizumab e ela estava comentando que ela sentiu melhora na fadiga. Então, quando você coloca que quando o corpo está balanceado, isso pode acontecer, é, traz essa resposta, né, assim, da gente. Isso é bem interessante e importante, né, de entender que o tratamento eficaz pode ajudar em várias coisas, não só na melhora, né, na prevenção de novos surtos, da piora, mas não necessariamente, assim, eu gosto de falar para as pessoas assim, não é que você vai começar o tratamento e aí você está na cadeira de rodas e vai começar a andar, né? Mas pode ir melhorando aos poucos diversos sintomas e sequelas. Não, e como são muito extensos, né? Por exemplo, eu estou na cadeira de rodas, né? Eu posso pequenas melhoras, melhoras numa dor neuropática, melhoras numa fadiga, melhoras em pequenas coisas. E isso a gente tem que entender, até como um processo de cura, como você colocou. Não é a cura simplesmente, você está curado, não tem mais a doença. Cada pequena melhora, cada coisa acontece, é um sistema de cura, né? Assim, até quando a gente fala do Todos pela Cura NMO, a cura é isso, é um todo, né? Obrigada. E, Dani, outra coisa que você é a maior incentivadora realmente é o exercício, não é? A pessoa está de bem com a vida, não é? A pessoa está numa alimentação saudável, dormindo bem, tendo boas relações sociais, tendo um suporte bom da família. Tudo isso é importante ao sistema nervoso. Na verdade, a felicidade, não é? Ela é o objetivo das pessoas. E, às vezes, a doença crônica, a doença neurológica, põe dificuldades, né? Põe obstáculos, mas todo mundo que conhece você, conhece a Sumaira, por exemplo, né? E várias outras pessoas, realmente vê o optimismo, o exercício, a dança, a parte cultural, né? Também como componentes do tratamento. Às vezes a gente fala, realmente a medicina, a medicação é importante, mas se o estilo de vida não está
associado, não é? Se a pessoa não tá satisfeita, não está tratando talvez outros aspectos da vida, as coisas não funcionam tão bem, né? Então é importante essa combinação é, da parte médica, mas a parte pessoal também é igualmente importante. É assim, eu percebi muita melhora até na minha mudança no estilo de vida, e eu sempre encorajo as pessoas a buscarem a melhora. E só quem pode melhorar é a própria pessoa. Aí você pode prescrever os melhores tratamentos. Se eu não fizer, ele não vai fazer efeito. E assim é uma alimentação mais balanceada, mais saudável, um exercício, uma atividade física, cultural. Estar bem consigo mesmo é a primeira coisa, né? Leda, você Eu tem tenho mais uma alguma coisa para falar? Isso. Tenho sim. Complementando o que você disse primeiro, é, uma das coisas que faz com que eu, eu me sinto bem com o NMO é quando eu cuido de mim mesma, quando eu cuido da minha saúde, quando eu tenho o meu sono apropriado, quando eu faço exercícios físicos, é onde o NMO obriga a gente a sempre estar num estado mental assim mais como que eu vou dizer, melhor com a gente mesmo. Por exemplo, eu faço muita yoga e meditação. A meditação faz com que eu esteja de bem comigo mesma e com a vida. Eu sinto que o NMO me deixa um pouquinho em paz. Se faz sentido o que eu estou dizendo, se vocês entendem o que eu estou dizendo. O NMO me deixa um pouquinho assim, me dá sossego quando eu estou de paz, em paz comigo mesma e com a vida, entendeu? É uma das coisas que eu acho que o NMO me obrigou a fazer. Uma outra coisa, eu queria fazer uma perguntinha rápida, que falta do sono faz parte dessa doença? Assim, eu nunca tive problema em dormir, hoje eu tenho. Isso faz parte da doença? Até pode ter quadros relacionados, né? Na maioria das vezes é o contrário, né? São aqueles episódios que a pessoa cai no sono abruptamente, né? Que é bem raro isso, né? É, eu acho que é melhor ir ver com mais calma. Se eu tivesse que apostar, provavelmente eu apostaria que não está relacionado diretamente com a doença, tá? Mas aquilo que o Marcelo colocou, né, da gente tentar levar a vida mais saudável possível em termos de dieta, de hábitos saudáveis, como evitar tabagismo, alcoolismo, obviamente, drogadição, né? De fazer atividade física e de controlar o sono, isso tudo vai ajudar para um organismo mais saudável. Um organismo mais saudável vai ajudar a controlar toda e qualquer doença, né? Sim, E obrigada. aí, complementando você, Leda, eu acho que a NMO ela traz para a gente a oportunidade de olhar para dentro, né? Mas Verdade. isso também é um processo de cada pessoa. A gente tem que aceitar a doença, aceitar tudo que está acontecendo, É um independente de doença, na verdade. processo. Exatamente, exatamente. Na vida, a gente tem que aceitar o que está acontecendo e ver o que pode mudar. A gente não pode mudar o diagnóstico, mas pode mudar a forma como lida com o diagnóstico, pode mudar a alimentação, pode mudar o estilo de vida, né? Então, é fazer a nossa parte também, porque eu penso assim, né? Você tem ali o acontecimento. Cabe a você ficar reclamando do que aconteceu ou fazer diferente, né? Dentro das nossas possibilidades, sempre. Ô, Eu, eu Dani, posso fazer, eu posso fazer uma pergunta. Eu não sei se o Alfredo está aí ainda, né? Mas eu gostaria de perguntar para o Alfredo, se ele estiver aí ainda, não sei se ele está, se está disponível. Sim, não, sim, não. Se não tiver, o Alfredo levantou a mão aí, tá? Como é, Alfredo, que as instituições médicas, como o Bectrins ou outras, né, e as associações de pacientes, assim como fundações,
como a Sumaira Foundation pode colaborar para o melhor entendimento e para o melhor tratamento aí dessas doenças. Tu como presidente do Bectre, né? Bom, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Joia, obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo, Somaira, Jefferson. Assim, eu acho que, na verdade, né, por exemplo, a Fundação, a Somaira já está fazendo isso com Pediu para esse ligar a tua evento. câmera, se puder ligar a câmera aí, Alfredo. Tá, só que eu estou num ambiente aqui um pouco escuro, mas deixa eu tentar ligar aqui. Mas assim, eu acho que a Sumaira já está fazendo isso, né? Acho que essa movimentação de pacientes, de associações, de sociedades médicas envolvendo a gente como Comitê Brasileiro, porventura também a própria Academia Brasileira de Neurologia. Eu acho que esse movimento ele é importante para todo mundo, primeiro, ter a consciência dessa doença, para que todos saibam quais são os melhores caminhos, para saber que a gente tem tratamentos que estão ficando disponíveis, que já estão no Brasil, tratamentos melhores para essas doenças. Então, eu acho que essa consciência, né, esse movimento de consciência, ele já é muito importante. É claro que cada um vai ter o seu papel um pouco mais distinto nessa rede complexa, mas a gente, como sociedade, por exemplo, como comitê, a gente busca pesquisa, a gente busca entender como é essa doença no Brasil. Será que o paciente do Brasil ele tem algumas particularidades comparado com pacientes de outros lugares do mundo? E com isso, o comitê, uma das iniciativas é justamente criar uma rede de entendimento, um registro de pacientes nacionais, e vários centros estão dispostos a participar com isso, e esse conhecimento acerca da neuromilitiótica no Brasil crescer. Fundações como a Sumaira, eles já têm essa iniciativa de apoiar pesquisas nesse sentido. Eu acho que isso é fundamental. A gente não consegue movimentar tudo isso sozinho, então esse apoio da parte dessas fundações é muito importante. E, claro, com certeza, a colaboração dos pacientes, associações, todo mundo junto nesse sentido. Obrigado. Eu de novo. Doutor Alfredo, muito obrigada, viu? Porque eu tinha mandado um recado para a Dani que a gente precisa fazer uma live falando sobre comunidade. E eu venho da comunidade do Sumaira e eu gostaria de trocar ideias com a Dani a respeito de comunidades e mostrar a importância das comunidades, porque, como a Dani disse, que o NMO, a aceitação, tudo é um processo. A gente está em diferentes processos. E quando a gente faz parte da comunidade, a gente se espelha um no outro e aprende um com o outro. Então, a pessoa que já está num processo mais adiantado me dá motivação para continuar a minha luta, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa de extrema importância, que ajuda o paciente a aprender a viver com essa doença, e a gente junto sempre está mais forte, sempre apoiando um outro, ajudando um ao outro. E aí aproveito aqui para deixar o convite para os pacientes que estão assistindo a gente, né? É muito importante a participação dos pacientes, seja respondendo às pesquisas, como o doutor Alfredo colocou, né? A gente precisa saber quem nós somos no Brasil, né? Quantos nós somos, quais são as nossas peculiaridades aqui no Brasil. E a gente só tem essa informação se o paciente responder, né? O paciente precisa participar. Precisa participar quando houver a consulta pública para que as medicações sejam incorporadas pelo SUS e disponibilizadas também pela ANS. Então, até a gente costuma dizer que político só faz política para quem existe. Se a gente não mostrar que está aqui, né, eles nunca vão fazer política para a gente nunca vai ter leis que garantam nossos direitos. E, inclusive, esse é o ponto tão importante do Março Verde que a gente está vivendo agora, que é aproveitar que organizações civis, sociedade médica e os pacientes, e também
a mídia, todo mundo focado na NMO, né? A gente teve a lei que instituiu o Dia Nacional de Conscientização da Neuromielite Óptica aqui no Brasil ano passado, mas a gente já está trabalhando o Março Verde desde 2018 e é muito importante. Parece pouco, mas é de uma importância que você assim não pode calcular, né? Sozinho a gente não faz nada, mas junto, como a Leda falou, a gente vai muito mais longe, né? Juntos somos mais fortes, com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta para mandar? A gente já está 1h30 aqui. Por mim, como a Leda escreveu aqui no chat, a gente ficaria horas tirando dúvidas. É um assunto que eu adoro aprender cada vez mais, né? Então, para quem está assistindo a gente, eu deixo a oportunidade de mandarem sua última pergunta. Se não, vou pedir, vou começar agradecendo a presença de todos vocês, dos pacientes e pessoas que estão assistindo a gente, e também Dr. Jefferson, Dr. Marcelo, Dr. Alfredo, Dr. Michael, né? E os outros, eu não sei todos que estão aí, a Sumaira, a Leda, muito obrigada por essa noite. Uma noite é sempre muito bom aprender sobre a NMO, né? A gente convive com a NMO. Qual é a melhor forma de conviver? Sabendo com que você está lidando. Então, informação é o melhor remédio e lives como essa são presentes para a gente. Eu costumo dizer que como seria 1h30 com o Dr. Marcelo lá em Boston, com o Dr. Jefferson lá no Rio Grande do Sul, com o Dr. Alfredo, acho que é da Unicamp, né? Unicamp em Campinas. A gente tem aqui a possibilidade de ter acesso ao conhecimento que eles estão dando para a gente. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Então, o meu agradecimento profundo em nome de todos os pacientes, e porque eu sei que essa live vai ficar gravada, então as pessoas podem assistir depois e podem aprender. Aprender é sempre muito importante. Muito obrigada. Dr. Jefferson? Joia, eu que agradeço de novo o convite, a oportunidade, né? Essa parceria aí que a gente está estabelecendo, né, com a Sumária, o convite à Sumária da gente poder participar aí no comitê científico e poder juntar mais forças e fazer a nossa ideia. A gente já tem uma série, né, de coisas que a gente está encaminhando, de projetos que a gente possa fazer aí com apoio da fundação, né? Então, Sumaira, thank you very much for all your support and for the invitation, for everything that you've been doing. You told us that you are not important in Brazil. No, you were wrong, absolutely wrong. I'm absolutely convinced that you're going to help us a lot. So thank you very much indeed. Oh, my absolute pleasure. And I don't really know what you guys were saying, but I was very entertained. I was very engaged. You're all very good storytellers from what I could hear, but also Marcelo, so nice to have you here. Alfredo, you too. This was a nice little spontaneous discussion, and I really enjoyed it without understanding anything. E, Dani, muito obrigado por todo o trabalho de vocês que vem, né, que ajudam muito a gente fazer, como o Alfredo colocou, essa parceria, né, de novo, só trabalhando juntos que a gente vai conseguir se tornar mais visível, mais visto e poder contribuir mais. Então, obrigado a todos, obrigado de novo pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. Vou fazer o Maravilha. último comentário. Desculpa interromper, Marcelo. Eu só queria dar os parabéns para vocês, viu? Vocês foram fantásticos. Jefferson, a explanação fantástica de toda, né, uma palavra simples, todo mundo acho que conseguiu entender. E acho que, de novo, esse movimento ele é muito importante. Vocês estão todos de parabéns. Isso aí, Alfredo. É só para deixar um recado que realmente os craques de bola, né? O Jefferson falou aí do futebol, mas realmente os colegas no Brasil são fantásticos, não é? O trabalho dos colegas que vocês estão vendo aí, o Jefferson, o Alfredo, o trabalho do Backtrims, o trabalho do Douglas Sato, não é? Que é um colega nosso que está lá com o Jefferson aí no Rio Grande do Sul. Realmente vocês estão bem servidos, os pacientes no Brasil.
É lógico que às vezes a pessoa precisa fazer um esforço, ir num grande centro, não é? E depois volta para casa e trabalha em colaboração com o neurologista aí próximo. Também bem servidos com a Dani e com essa energia boa aí, né? O calor aí do Brasil não é só o calor de temperatura, não. É realmente o carinho que todos vocês trabalham. And Sumar is a great friend, right? So Sumar is a great friend of me personally, but also a great friend of everyone in the world. Oh, I don't know about that. Well, in the world of NMO, and she found Michael Devlin, who is a great mind and is a great business guy and really interested in learning and supporting the cause. So Myra, thank you from the bottom of everybody's hearts on your energy and your optimism, and I know you're coming to Brazil, so you'll definitely learn more Portuguese when you come down for Bactrims. Can't wait. Thank you all so much. Obrigada. Have a beautiful night and happy NMO Awareness Month. Bye. Bye. Obrigado. Tchau. Mayra, Tchau.